Podemos nos assentar. Se você sabe, reza assim comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam todos aqueles que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Eu não escutei. Bom dia. Fala para quem está do seu lado. Seja muito bem-vindo ao nosso retiro. Fala para quem está do outro lado. Que bom que você veio. Mamãe me ensinou que sempre que chega gente nova na casa, é de bom tom a gente se apresentar. Então, para você que chegou agora, né, que nós estávamos na Santa Missa, você que não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador, missionário da comunidade Filhos de João Batista, do fundador Moisés Rocha. São 28 anos caminhando com Jesus, 23 dedicados ao ministério da pregação, 13 anos vivendo única e exclusivamente para a evangelização. Há 14, 15 anos atrás, eu era executivo de empresa, diretor de multinacional, e foi quando Deus pediu que eu deixasse tudo para viver única e exclusivamente para a evangelização. Eu sou natural de Arapongas, no norte do estado do Paraná, mas há 13 anos eu moro em Sete Lagoas, a 1h30 de Belo Horizonte, mineirinho. Sou casado há 23 anos com a Edna, tenho 2 filhos, o Juan Felipe, de 18 anos de idade, e o Benjamin, de 10 aninhos. São 13 anos anunciando a palavra, tendo Deus já me dado a alegria de pregar em centenas de cidades, todos os estados, outros países. Estava na Canção Nova desde sexta-feira, ontem lá na Profecia do Avivamento, pregamos também ontem no acampamento Famílias em Pé. Saí ontem da Canção Nova por volta de 7, 8 da noite. Cheguei aqui já de madrugadinha para juntos vivermos este retiro, neste domingo, na qual eu tenho certeza que Deus falará muito ao nosso coração. Afinal, o tema do nosso retiro qual que é? Não, horrível. Qual que é o tema do nosso retiro? Fala para quem está do seu lado, então deixa Deus falar com você. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa passar vergonha: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante, aberta no Salmo 90 para expulsar capeta, aleluia. Mas a página está até amarela, que você nunca nem virou, glória a Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17. Quem está com a Bíblia e achou, dá um glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou ainda, fala misericórdia. Tem gente tomando um couro da Bíblia, que eu estou vendo aqui da frente. E quem está sem Bíblia, fala socorro. Pega essas almas, Jesus Cristo. Me ouve então, eu vou lendo. Diz assim: Herodes tinha mandado prender João e o mantinha encarcerado por instigação de Herodíades, a esposa de seu irmão Filipe, com a qual se casara. João dizia a Herodes que não era lícito ter a mulher do próprio irmão. Herodíades tinha rancor dele e queria matar João Batista, mas não conseguia, porque Herodes respeitava João, sabendo que João era um homem honrado e santo, protegia-o, fazia muitas coisas aconselhado por ele e o ouvia com prazer. A oportunidade chegou quando, no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete a seus magnatas, seus comandantes e as grandes personalidades da Galileia. A filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e os convidados. O rei então disse à jovem: pede-me aquilo que você quiser e eu te darei.
E Herodes ainda jurou: ainda que me peças a metade do meu reino, eu te darei. A moça saiu e perguntou à sua mãe: o que eu devo pedir? A mãe Herodíades respondeu: a cabeça de João Batista. Entrou logo, aproximou-se do rei e lhe pediu: quero que me des imediatamente numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos convidados não quis decepcioná-la, e mandou imediatamente um guarda com ordem de trazer a cabeça. João, este guarda, foi e degolou João na prisão. Levou numa bandeja a cabeça e entregou à jovem, e ela entregou à sua mãe. Seus discípulos, ao tomar conhecimento, foram recolher o cadáver e o depuseram no sepulcro. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, no Novo Testamento, nós vamos ver se destacar três Joões. Três Joões nós vamos ver ser destacado no Novo Testamento. O primeiro João que aparece no Novo Testamento, não por ordem, mas um dos primeiros Joões que aparece, volto a dizer, não por ordem cronológica, mas o primeiro João que vai aparecer, que a gente conhece muito bem, repita comigo: João, o discípulo amado. Qual é o primeiro João que aparece? Não, horrível, era sua boca, fala João, o discípulo amado. Também conhecido como João Evangelista, o autor do Evangelho segundo São João. Aquele que depois, mais tarde, também vai escrever o livro do Apocalipse, estando preso na ilha de Patmos, com 90 anos de idade, vai receber a revelação do livro do Apocalipse. João, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, na qual a Bíblia vai chamar de o discípulo amado. O segundo João que vai aparecer na Bíblia é o filho do Senhor Zebedeu, o que Jesus vai chamar ele de Boanerges, os filhos do trovão. Ou seja, João com seu irmão vai ser chamado de os filhos do trovão. Repita comigo: João, o filho do trovão. Horrível, repita comigo: João, o filho do trovão. E o terceiro João que vai aparecer no Novo Testamento, repita comigo: João Batista. Qual que é o nome dele? João Batista, o meu pai espiritual. Mas João Batista, embora ele vai aparecer no Novo Testamento, mas João Batista ele já vai ser anunciado 700 anos antes pelo profeta Isaías. Isaías, na sua profecia, vai dizer: chegará o tempo em que o Senhor enviará o precursor, aquele que preparará o caminho do Senhor. Porque Deus vai amar o mundo e Deus vai enviar o seu Filho ao mundo. Mas para que o Filho do homem venha, é preciso vir aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E o nome desse que vai preparar o caminho, qual que é? Horrível, qual que é o nome dele? João. João Batista, ele é filho de Zacarias, o senhor Zacarias e a senhora Isabel. Zacarias, ele é sacerdote, e a senhora Isabel já é também de idade avançada. Zacarias tem 75 anos, a senhora Isabel também já está na casa dos 70 e ainda é estéril. Zacarias, ele é sacerdote. E Zacarias, ele é da classe daqueles que formava, que era responsável por manter o incenso da adoração. Porque Zacarias, ele vai ser sacerdote da classe de Abias. E os sacerdotes da classe de Abias é aqueles que eram responsáveis por manter o incenso da adoração aceso o tempo todo. Porque conforme o incenso subia, representava que era a oração do povo que subia e Deus respondia o incenso. E a história então vai dizer que um belo dia Zacarias vai fazer as suas funções no templo de manhã. E quando Zacarias vai fazer as suas funções no templo, vai aparecer um anjo. E o anjo vai dizer: ei Zacarias, a sua oração foi ouvida. E a sua mulher vai ficar grávida. Mas o que você precisa entender: Zacarias não fez nenhuma oração pedindo um filho. Zacarias e a vovó Bebel, com todo respeito, vovó Bebel, eu sou filho de João Batista. Isabel é mãe de quem?
Isabel é mãe de quem? Isabel é mãe de quem? A minha comunidade chama como? Não. Filhos. Então Isabel é minha avó. Respeita a vovó Bebel. Então Zacarias, vovô Zacarias e vovó Bebel não pediram filho. Os dois já eram de idade avançada. Vovó Bebel era estéril. Mas então qual foi a oração que foi ouvida? Que o anjo diz, a sua oração foi ouvida. A oração de Zacarias não foi pedindo um filho. A oração de Zacarias foi, Senhor, cumpra a sua promessa, cumpra a sua profecia. Vem libertar o teu povo, vem salvar o teu povo, venha resgatar o teu povo. Ou seja, foi uma oração sacerdotal. E é por isso que nós, filhos de João Batista, a gente ama altar, a gente ama incenso, a gente ama liturgia, a gente chama sacerdotes. Por quê? Porque no nosso DNA nós temos linhagem sacerdotal. O nosso avô Zacarias era sacerdote. Mas ou seja, a oração que foi ouvida não foi a oração pedindo um filho, mas uma oração pedindo, Senhor, cumpra a sua promessa, cumpra a sua profecia. E já que Zacarias fez essa oração, ou seja, o anjo falou, a sua oração foi aceita, e agora então a sua esposa vai ficar grávida. Eu já preciso aqui abrir um parênteses em relação a isso. O que eu e você precisamos entender, muitas vezes a gente vem na igreja, diga amém. A gente vem no retiro, fala a Deus, diga amém. A gente reza o texto, reza o rosário, participa das 1000 Ave-Marias, faz cerco de Jericó, a gente faz jejum, a gente está na Santa Missa, a gente serve, e a gente começa a pedir, Deus, salva a minha família, salva o meu casamento, salva os meus filhos, abre a porta profissional, abre a porta financeira. Mas o que eu e você precisamos entender, Deus nem sempre responderá às nossas orações do jeito que a gente quer, porque Deus não tem obrigação de cumprir os meus caprichos e os seus caprichos. Ele vai responder a nossa oração? Vai, porque nenhuma oração fica sem resposta diante do céu, mas Deus vai responder do jeito dele, na hora dele e na forma dele, porque a hora dele, a forma dele e do jeito dele é muito melhor do que a minha e a sua, mas vai cumprir. Fala para quem está do seu lado, não vai ser do seu jeito. Fala para quem está do outro lado, mas ele vai responder. Eduardo, como assim? Você está louco? Como é que você está querendo dizer que Zacarias não pediu um filho? Sim. Tanto que, quando o anjo falou, a sua mulher Isabel vai ficar grávida, o que a Bíblia vai dizer? Zacarias riu. Que ele falou, ô seu anjo, peraí. Vamos conversar aqui. Seu anjo, para ter filho tem que namorar. Eu já estou velho, minha senhora já está velha. E além de tudo, ela é estéril. Aí o que o anjo falou? Já que duvidastes, vai ficar mudo. Zacarias ficou mudo, por quê? Porque ele não acreditou na profecia, ele não acreditou na promessa, porque ele não pediu um filho, mas ele pediu, Senhor, cumpra a sua promessa. Fala para quem está do seu lado, cuidado, senão você vai ficar mudo também. Fala para quem está do lado, cuidado para não ficar mudo também. Ou seja, João Batista, ele vai ser fruto de um ventre seco. Era um ventre que não podia gerar vida. Era um ventre que não tinha vida. Mas João Batista vai ser fruto de um ventre seco. Mas João Batista não é um homem normal. A anunciação foi diferente, o anjo falou, vai nascer. Agora a senhora Bebel, a vovó Bebel, está grávida. E aos 6 meses de gestação, agora a senhora Isabel já está barrigudinha. E você precisa entender, além de João Batista ser fruto de um ventre seco, João Batista pode ter sofrido rejeições no ventre, vai dizer os historiadores e vai dizer também os escritos apócrifos. Por quê? Você imagina Isabel, uma senhora de idade avançada, estéril, de repente aparece grávida na feira no domingo de manhã. De repente a senhora Isabel levanta domingo de manhã para fazer a feira. E agora essa senhora que era estéril, já de idade avançada, está barrigudinha. E detalhe, o marido está mudo.
Fala para quem está do seu lado, se fosse hoje ia dar BO. Então eu imagino a vovó Bebel sem sair de casa. Eu imagino a vovó Bebel, se saísse, ela escondia a barriga. Tanto que isso é tão sério, tão sério, tão sério, que uma das formas de representar que a mulher estava grávida na época era amarrar uma faixa na altura do peito. Para quê? Para dizer estava grávida. E se você pegar as fotos, ou as imagens que existe de vovó Bebel grávida, nenhuma tem a faixa. Todos os vestidos estão soltos. Por quê? Significa que Isabel, ela escondeu a gravidez. Ou seja, João Batista é fruto de um ventre seco. E João Batista foi rejeitado pelos próprios pais. Repita comigo, João Batista é fruto de um ventre seco. Horrível para a boca, fala, João Batista é fruto de um ventre seco. E João Batista foi rejeitado pela própria mãe. Terceira coisa, quem aqui é mãe ou pai, levanta a mão bem alto, diga eu. Quem é pai e mãe vai saber do que eu estou falando. É comprovado cientificamente. Quando a mãe fica grávida, e a mãe já começa a sentir que ela é mãe quando ela já engravidou. Por quê? Porque o corpo da mulher já começa a mudar. Há uma explosão de hormônios. A criança então já começa a mexer na barriga da mãe. E a criança então agora passa a reconhecer a mãe, isso é comprovado cientificamente, pelo cheiro. Porque ela está sendo gerada dentro do ventre da mãe. Então a criança vai reconhecer, a criança reconhece a mãe pelo cheiro. Mas a criança reconhece o pai pela voz. É por isso que a medicina sempre fala para os pais, para os homens, conversa com a barriga da esposa. E a gente fica lá, cadê filhinho de papai? Por quê? A criança reconhece o pai pela voz. Prova disso, o meu filho Benjamin, de 10 anos de idade. O meu filho nasceu há 10 anos atrás, eu acompanhei o parto do meu filho, eu estava dentro do centro cirúrgico. Quando então tiraram o Benjamin da barriga da minha esposa, a Edna, ele estava chorando muito. Levaram ele para um bercinho do lado ali para fazer as primeiras higienizações. E ele chorando. As enfermeiras falaram, pai, vem cá, vem perto do seu filho. Eu levantei, dei a volta, falei, o que eu faço? E a moça, fala com ele. E eu cheguei ele chorando. Eu falei, Benjamin, papai está aqui, filho, vai ficar tudo bem. Imediatamente ele parou de chorar e começou a procurar, tipo assim, opa, detectei uma voz conhecida. Quando limparam ele, eu saí, botaram ele na Edna. Quando encostaram ele na Edna, ele começou a fazer, começou a fungar, porque a mãe é pelo cheiro, mas o pai é pela voz. João Batista é fruto de um ventre seco, que não podia gerar. João Batista foi rejeitado pela mãe, que não queria parecer grávida, tinha vergonha. E João Batista foi sendo gestado sem ouvir a voz do pai, porque o senhor Zacarias está mudo. Zacarias não pode falar. Zacarias está mudo, ou seja, João Batista não cresceu ouvindo a voz do pai. Por quê? Porque João Batista foi separado desde o ventre materno para ser aquele que prepararia o caminho de Jesus. Tanto que, aos 6 meses de gestação, a vovó Bebel vai receber uma visita. Visita de quem? Maria. O anjo vai aparecer para Nossa Senhora e vai dizer, ave cheia de graça, esse que conceberás, darás luz um filho. Ele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. E para provar que isso é tão sério, que para Deus nada é impossível, a sua prima, aquela que era considerada estéril, já está de 6 meses de gravidez. Maria recebe a anunciação, diz o sim, o faça-se. Maria vai às pressas para a casa de Isabel. E quando Maria chega na casa de Isabel, Maria diz, bom dia, Bebel. Porque são primas, tem moral. Maria fala, bom dia, Bebel. E a Bíblia vai dizer que quando Isabel ouviu a saudação, Isabel deu um pulo. O que é isso? E Isabel falou, o que está acontecendo? Maria falou, o que está acontecendo aí? Isabel respondeu, eu não sei, mas quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltitou de alegria no meu ventre.
e o magistério da igreja, os santos padres da igreja, afirmam que João Batista foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. O que você precisa entender: nos primeiros séculos a igreja batizava adultos. Depois dos segundos, terceiros séculos para cá, a igreja passou a batizar crianças. Mas feto sendo gestado, a igreja nunca batizou. Qual foi o único ser humano batizado no Espírito Santo ainda no feto, ainda sendo gerado? Foi João Batista. Por isso que João Batista, ele é o profeta também pentecostal do Novo Testamento. Fala para quem está do seu lado: esse cara não é normal. Não, horrível. Abre a sua boca e fala: João Batista não é normal. Fala para quem está do outro lado: ele não é normal. Fala para quem está atrás de você: ele não é normal. Veja, fruto de um ventre seco, rejeitado pela mãe, cresceu, foi sendo gerado sem ouvir a voz do pai, foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Quando nasce, quase morre assassinado. Por quem? O grande Herodes, o tetrarca. Quando João Batista nasceu, quando Jesus nasceu, eles têm 3 meses só de diferença. 6 meses de diferença, 6 meses de diferença. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 6 meses. Tanto que em dezembro, nós celebramos na liturgia da igreja, que nós chamamos de Os Santos Inocentes, onde a igreja diz que morreram mais de 2.000 crianças para proteger Jesus. Só Jesus? Não! Porque se era abaixo de 6 meses, João Batista também deveria ter morrido, mas Deus o preservou. Por quê? Porque João Batista não poderia morrer, porque para que Jesus cumprisse a missão dele, para que Jesus cumprisse o papel dele, João Batista precisava ficar vivo. Ou seja, ele foi fruto de um ventre seco, ele foi rejeitado pela mãe, ele não ouviu a voz do pai, mas esse menino foi batizado no Espírito Santo no ventre de Maria, no ventre de Isabel. Esse menino foi protegido do assassinato, do homicídio, porque este menino não era normal. Pode aplaudir João Batista. Viva João Batista. Fala para quem está do sol: ele não é normal. Agora esse menino cresce, ele vai fugir para o Egito. Isabel e Zacarias, para proteger João Batista, vai levar ele para uma cidade chamada Tebas. Tebas fica no Egito. E João Batista agora vai ser entregue para uma raça de gente que mora no deserto. Repita comigo, fala para quem está, fala para quem está do seu lado: ele vai ser criado e formado no deserto. Isabel e Zacarias agora vai entregar João Batista para uma raça de gente chamada beduínos. Os beduínos é uma raça de gente que mora no deserto. E João Batista agora vai começar a criar a sua característica própria, sendo formado e gerado no deserto. Fala para quem está do seu lado: ele foi gerado no deserto. Fala para quem está do lado: ele foi formado no deserto. E João Batista agora vai viver aproximadamente 30 anos no deserto. A Bíblia vai chamar ele de Nazireu. O que é Nazireu? Nazireu significa separado por Deus. A Bíblia, nós vamos ter 3 nazireus: João Batista, Sansão e Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o nazireu, a navalha não vai passar na sua cabeça nem na sua barba. E João Batista agora vai começar a usar cabelos longos, barbas longas. João Batista agora vai viver no deserto, e o sol do deserto, ele é escaldante. Então João Batista agora vai ter a sua pele mais escura. Por quê? Está sendo fritada no deserto. E no deserto a gente usa roupas mais leves, tecidos mais leves. No deserto a gente usa roupas de cores mais claras, para poder aplacar o calor do sol. Mas João Batista não, João Batista vai ser diferente. Ele vai usar roupas de animais, peles de animais mortos, chamados de peles de camelo. É uma pele grossa, é um tecido grosso. E João Batista, ele vai usar peles de animais mortos. Mas por que João Batista vai usar peles de animais mortos? Aqui tem um significado teológico. Porque João Batista é chamado a preparar o caminho.
E nós vamos estudar na Bíblia que em Gênesis, quando o homem desobedece a Deus, a palavra vai dizer: como por um só homem pecou, e com o pecado entrou a morte na terra, e agora todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Tanto que em Romanos vai dizer: o salário do pecado, ele é a morte. E por que João Batista vai usar roupas de animais mortos? Porque ele vai dizer: eu não sou ele, mas eu vou preparar o caminho. Então, ou seja, João Batista é aquele que vai se vestir de roupas de peles de animais mortos, porque ele vai preparar o caminho para aquele que é o Cordeiro, que traz a vida, que traz vida plena e traz vida em abundância. Pode aplaudir. João Batista se veste de animais mortos, porque ele vai preparar o caminho para aquele que virá depois dele, trazendo vida. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. João Batista agora vai ter uma dieta diferenciada. João Batista vai se alimentar de gafanhotos. E não é muitos. Não, gafanhotos era tipo. Não, gafanhoto é gafanhoto mesmo. Alguns tentam romantizar. Não, João Batista comia gafanhoto. Claro que era um gafanhoto maior. E segundo os estudiosos, dizem que esse gafanhoto era amargo demais. E este gafanhoto que João Batista vai comer, ele vai fazer uma alusão às 7 pragas do Egito. Quando Deus levantou Moisés lá em Madiã, falou: Moisés, vai até o Egito, fala para o faraó libertar o meu povo. Moisés falou: faraó, liberta o povo. A Bíblia vai dizer que o faraó se recusou, e Deus então mandou as 7 pragas do Egito. E uma das 7 pragas era o gafanhoto. E o gafanhoto tinha a missão de devastar toda a plantação. Então por que João Batista vai comer gafanhoto? Porque ele é amargo. E a Bíblia vai dizer na palavra de Ezequiel: conforme eu coloquei a palavra na boca, ela era doce como mel, mas conforme foi descendo, ficando amargo como fel. Então João Batista, ao comer gafanhoto, ele está sinalizando que existe uma palavra sendo liberada, existe uma profecia sendo liberada de quê? De que se o povo não se converter, de que se o povo não voltar, assim como o gafanhoto lá atrás veio e devorou todas as plantações, ele vai vir agora e vai também separar os cordeiros dos cabritos, o joio do trigo, e não haverá mais perdão. Fala para quem está do seu lado: é tempo de conversão. João Batista comia gafanhoto, e João Batista também comia mel. O mel que João Batista comia é também uma alusão a Canaã, a terra prometida. Porque quando Deus também libertou o povo do Egito, Deus falou: vou te levar para Canaã, uma terra que corre leite e mel. Ou seja, o que João Batista vem anunciar, que Deus está chamando o povo para se converter, mas que se esse povo se converter, se esse povo ouvir Deus falando, se esse povo acatar a voz de Deus, esse povo vai entrar em Canaã e a promessa vai acontecer. Pode aplaudir. Não, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. E João Batista agora volta do deserto. Quando João Batista volta do deserto, quem é que está no poder? Repita comigo: Herodes Antipas. O grande rei Herodes, o tetrarca, aquele que mandou matar as crianças, tinha falecido. Quem está no poder agora é o filho dele, o senhor Herodes Antipas. Herodes Antipas tinha um irmão, repita comigo o nome dele: Herodes de Filipe. Herodíades, a senhora Herodíades era esposa do senhor Herodes de Filipe. Mas o senhor Herodes de Filipe, ele não tinha poder, ele não era tão forte politicamente falando. Herodes de Filipe era mais fraco do que o irmão. E Herodes de Filipe e Herodíades já tinham uma filha. Repita comigo o nome dessa filha: Salomé. Qual é o nome da filha? Salomé. Como é que é o nome da esposa? Como é que é o nome do marido? Herodes de... O nome da esposa? O nome da filha? Mas Herodes de Filipe, segundo os historiadores, ele era mais fraco.
ele não tinha poder de ascensão. Então a senhora Herodíades, pelo poder, pela riqueza, pelo prestígio, troca o senhor Herodes de Filipe pelo irmão Herodes Antipas. O que está acontecendo aqui? Um adultério. E o adultério naquela época, ele era inconcebível para os judeus. Então aquela situação estava completamente indigesta para os judeus, porque todo mundo sabia, todo mundo olhava para Herodes Antipas e sabia, ele está casado com ela, mas ela não é a mulher dele oficial, ele não é o marido dela oficial, é um adultério. Mas ninguém tinha coragem de falar isso para Herodes. Ele é o Todo-Poderoso. Fala para quem está do seu lado, Herodes é Todo-Poderoso. E ninguém fala, todo mundo se silencia diante das atrocidades, todo mundo se silencia diante do pecado, todo mundo começa a achar aquilo normal. E de repente então aparece uma voz. De repente vem lá do deserto uma voz. Repita comigo, uma voz. Repita comigo, uma voz. De repente vem do deserto uma. A voz de quem? A voz de quem? E João Batista chega, mete o dedo na ferida e fala: Herodes de Antipas, não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão. Isso é adultério. E a senhora Herodíades vai dizer a palavra, ela pegou birra, ranço de João Batista. E ela agora começa a arquitetar tudo para matar o profeta João Batista. Fala para quem está do seu lado, cuidado com as Herodíades do nosso tempo. Horrível, abre a boca, fala, cuidado com as Herodíades do nosso tempo. Mas então, a Bíblia nós acabamos de ler. Chegou o momento oportuno. Era aniversário de Herodes Antipas, o grande imperador. Quem era responsável pela festa? A mulher. Era a mulher quem cuidava das comidas. O homem poderoso era quem cuidava dos convidados. Quem fazia a lista de quem ele queria que estivesse. Então Herodes falou, está chegando meu aniversário. Vou convidar todos os magnatas e autoridades da época. E falou para Herodíades, cuida da festa. Então quem tinha que cuidar da comida, aquilo que ia servir, aquilo que ia beber, quem cuidava do cardápio, quem cuidava dos funcionários era a esposa. E era ritmo e era habitual naquela época, era costume na época, que também nas festas existiam as dançarinas. E essas dançarinas dançavam para o rei, dançavam para o imperador, e elas dançavam de maneira sensual. É aqui talvez que alguns historiadores antigos também, e alguns escritos apócrifos, vai dizer que aqui nasceu a chamada a dança dos 7 véus. Onde a moça ou a dançarina começava a dançar vestida. E conforme ela ia dançando, ela ia tirando véus, camadas de véus, a ponto que ela terminava a dança completamente nua, pelada na frente do rei e de todos os convidados. E Herodíades, então, ela tem que cuidar disso. E Herodíades tem uma ideia. Herodíades vai usar quem? Salomé, a própria filha. Herodíades chama Salomé e fala, Salomé, você vai dançar hoje para Herodes. E um detalhe, se o rei gostasse da dança, se a moça agradasse o rei teria direito de passar a noite com a dançarina. Veja, a senhora Herodíades, possuída por um ódio, para matar João Batista, chama sua filha Salomé. Salomé não é uma moça, Salomé é uma criança de 12, 13 anos de idade. A Herodíades vai usar a própria filha Salomé para dançar para o tio. E se o tio gostasse, o tio podia ter relações com a moça naquela noite.
E a história então você já sabe. Salomé se apresenta diante de Herodes Antipas. Ela faz a dança dos 7 véus. Ela termina a dança nua. Herodes gostou tanto que Herodes falou: pede-me o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, porque eu te darei. Quando Herodes faz isso, a menina Salomé, de 12, 13 anos, não sabe nem o que pedir. Ela vai aonde? Na mãe. Mãe, o tio falou que vai me dar tudo, o que é que eu peço? Herodíades falou: a cabeça de João Batista. Fala para quem está do seu lado: João Batista morreu ao defender a família, ao denunciar um adultério. Fala assim: mas esse cara não era normal. João Batista foi morto por um capricho de Herodíades com Salomé. E o final delas foi tão triste que Herodíades morreu de lepra, abandonada na prisão de Masqueronte. A menina Salomé, os escritos vai dizer que um dia ela foi dançar em cima de um lago congelado. Ela foi dançar. Conforme ela dançava em cima do lago, o gelo se abriu. Ela caiu. Ela voltou para a superfície. O gelo fechou. E ela ficou só com a cabeça de fora presa no gelo. Fala para quem está do seu lado: ninguém mexe com o profeta do Senhor. Fala para quem está do outro lado: ninguém mexe com o profeta de Deus. João Batista, ele é essa voz. Repita comigo: ele é uma voz. O Riva João Batista, ele é uma voz. Por que ele é uma voz? Porque ele mesmo falou. Quando foram perguntar: ei, você é Jesus Cristo que deve vir? Não sou eu não. Você é Elias ou algum dos profetas? Também não. Quem é você? E ele falou: eu sou a voz daquele que grita, daquele que clama no deserto. Fala para quem está do lado: ele é uma voz. Fala para quem está do lado: ele é uma voz. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. E por que que ele é uma voz? Porque Isaías, 700 anos tinha anunciado: vai vir aquele que vai preparar o caminho do Senhor. 300 anos depois, o profeta Malaquias vai dizer: chegará a voz que anunciará a vinda do Senhor. Mas teve um silêncio. 350 anos onde Deus não falava mais com o povo. 350 anos e aquele povo clamava, aquele povo rezava, aquele povo jejuava, aquele povo chorava, mas Deus não falava mais com o povo. Depois de 350 anos, Deus voltou a falar, Deus voltou a usar a voz de João Batista, porque ele é a voz que clama no deserto, ele é a voz que vai denunciar a verdade, ele é a voz que vai denunciar as mentiras, que vai denunciar o adultério, que vai defender a família, que vai defender a igreja, que vai defender o evangelho, que vai defender Jesus Cristo. E eu digo para você, hoje precisa mais do que nunca, no ano de 2026, levantar as gerações de João Batista, que vai anunciar a verdade, que vai falar a verdade, mesmo que para isso precisa perder a cabeça. Fala para quem está do seu lado: você é chamado a ser João Batista hoje. Fala para quem está do outro lado: você é chamado a ser João Batista hoje. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Isso é tão sério, que o primeiro concílio da Igreja Católica foi o Concílio de Jerusalém. Repita comigo: Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, e foi o primeiro concílio da igreja, que foi para discutir, entre alguns assuntos,
mas o principal dele foi acerca da circuncisão. Por quê? Paulo está pregando agora para os pagãos e para os judeus. E era hábito do judaísmo que o menino homem fizesse a circuncisão. Então agora nós temos judeus se convertendo ao cristianismo e nós temos pagãos se convertendo ao cristianismo. E agora então começou uma discussão dentro da igreja dizendo: e agora? A gente precisa fazer a circuncisão ou não precisamos fazer a circuncisão? Então o concílio de Jerusalém foi para discutir entre alguns assuntos o caso da circuncisão. O segundo concílio da igreja, repita comigo, foi o concílio de Niceia. Horrível. Quando é que foi? Qual foi o segundo concílio? No ano aproximadamente 325. Depois, no ano 385, concluindo o concílio de Niceia, aconteceu o terceiro concílio da igreja, chamado concílio de Constantinopla. Qual foi o concílio? Qual foi o terceiro concílio? Terceiro, o concílio de Constantinopla. E como conclusão do concílio de Niceia, que foi o segundo, e o concílio de Constantinopla, nós, católicos, ganhamos um presente, que é o que nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano, que nós rezamos em algumas liturgias especiais, onde é aquele creio maior. E entre algumas coisas que a gente reza no credo niceno-constantinopolitano, vai chegar uma parte a dizer assim: nós cremos no Espírito Santo, Ele que com o Pai e o Filho são um, Ele que falou pelos profetas. Ele que falou por quem? Ele que falou por quem? Fala para quem está do lado de Deus, fala pelos profetas. Fala para quem está do lado de Deus, fala pelos profetas. João Batista, ele é essa voz. Tanto que depois Jesus Cristo mais tarde vai dizer: o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas, um homem com grande eloquência. Não, eu vos digo, ele é muito mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo que João Batista, ele é a voz, ele é o profeta, ele é aquele que anuncia, ele é aquele que grita. Fala para quem está dos lados, ele é o cara. E João Batista tem um problema. Ele não pode ser apenas uma voz qualquer. Tanto que ele vai ser confundido com Elias. Você é Elias? Não sou não. Ele vai dizer: eu sou uma voz. E ele tem que se destacar no meio da voz. E é por isso que João Batista, ele começa um discurso pesado, dizendo: ai de vós, raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da mão do Todo-Poderoso? Então o discurso de João Batista não era agradável. E é por isso que a gente, filho de João Batista, a gente não manda recado, a gente não faz rodeio. A gente fala o que tem que ser falado, a gente fala: toma vergonha na cara, muda de vida. Porque é o carisma João Batista. E as pessoas falam: nossa, eu não sei para que gritar tanto. Por que a gente tem que gritar? Porque nós, João Batista, nós não somos os profetas qualquer, nós não somos uma geração comum, nós somos chamados a ser essa voz que grita, que prepara um povo bem disposto. Nossa, não gostei porque ele grita. Problema seu. Eu sou João Batista e nós vamos gritar, porque a palavra vai dizer: se nós não gritarmos, as pedras falarão. E eu não vou deixar as pedras falarem. Fala para quem está do seu lado: você é essa voz. Tá bom, Eduardo, eu entendi, você grita porque você é filho de João Batista, tá bom. Mas onde é que está na Bíblia então que Deus gritava? Vem comigo, eu te provo. Salmo 29. A voz do Senhor é como uma voz de trovão. O que é trovão? Você está na sua casa,
Você olha pela janela e fala: uai, acho que vai chover. Fala: ó, tempo tá feio. Mas você toca a sua vida normal. Aí você está lavando louça, você está lavando banheiro, você está sentado no sofá, você fala: a chuva está vindo, mas você está ligando. De repente vem o quê? Um trovão. Desliga a televisão, menino, desliga a televisão agora. Sai do banheiro, desliga o chuveiro, a chuva está chegando. Porque o trovão é aquele que quebra o silêncio, é aquele que vem para incomodar. Fala para quem está do seu lado: é uma voz de incômodo. Jó, capítulo 37, versículo 2 vai dizer: a voz de Deus é como um estrondo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2: quando o Espírito do Senhor desceu sobre a terra, provocou um estrondo e um terremoto. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1: a voz de Deus é como um temporal. Veja as analogias: trovão, estrondo, temporal, terremoto. Ou seja, tudo aquilo que é referido de Deus faz barulho, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que grita, o nosso Deus é um Deus que fala. E os filhos de João Batista, essa geração João Batista, que precisa nascer hoje, no dia 8 de fevereiro de 2026, na cidade de São Paulo, tem que ser essa geração de pessoas que vai gritar, que vai incomodar, mas que vai anunciar a verdade, que está disposto a morrer pela verdade, mesmo que custe aquilo que custar, mas precisa hoje levantar aqui, nessa paróquia, nessa cidade, uma geração de João Batista, que vai impactar a sua casa, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, que vai impactar o Brasil inteiro com uma voz profética. Fala para quem está do seu lado: você precisa ser essa voz. Voz do que, Eduardo? Da verdade. Fala para quem está do seu lado: você hoje. Horrível, abre a boca e fala: você hoje é convocado a ser um mártir da verdade. Abre a boca e fala: você hoje é convocado a ser um mártir da verdade. Por que ser um mártir da verdade? Porque infelizmente hoje nós vivemos uma geração que prefere a doce mentira do que a verdade amarga. Vivemos uma geração de hoje que não quer mais a verdade. Vivemos uma geração hoje que produz para si o seu Deus, a sua teologia, a sua igreja, os seus pensamentos. Vivemos hoje uma geração de gente egoísta, narcisista, hedonista, vaidosa, melindrosa, chiliquenta, mimizenta, vaidosa, pirracenta, fofoqueira, escandalosa. Uma geração de gente chata. Fala para quem está do seu lado: Ele está falando de você agora. Fala para quem está do outro lado: escutei seu nome lá na frente. Uma geração de gente que não quer mais a verdade. E o que eu e você precisamos entender: esse negócio de que a verdade é relativa, isso é demoníaco. Ai, a verdade, tudo é um ponto de vista. Ah, porque eu não concordo com algumas coisas da igreja. Quem é você na fila do pão? A igreja existe há mais de 2000 anos. Se você não concorda com ela, põe a sua bunda no banco, vai rezar, doa a sua vida pela igreja. E quem sabe um dia você vai ter voz para falar dela. Porque eu achei esse Papa Leão meio estranho. Você fala mal do Leão, você falava mal do Francisco, você falava mal do João Paulo, você falava mal do Bento XVI. Será que o problema está na igreja ou está em você, que é chato pra caramba?
Eu não vou na missa do Padre Clécio porque é 3 horas. Mas você vai na missa do outro que é meia hora e você fala mal também. Não gostei do pregador porque ele grita muito. Aí você vai na voz do outro. Você está cochilando porque eu te falar calmo demais. Fala para quem está do seu lado. Estou ficando com raiva de você já. Eu acho engraçado. O jovenzinho está caminhando na igreja. Está no ensino médio, na escola. Está na igreja. Aí começou a ir para a faculdade. Começou a dar ouvido para professorzinho marxista. Para professorzinho ideologias. E chega a dizer, agora eu entendi que a igreja é opressora. Que Deus é um ponto de vista, que acho que Deus não existe, e abandona a igreja. O que é isso? É uma geração de gente que não tem mais consciência, é uma geração de gente fraca, é uma geração de gente mole. É isso que a gente vive hoje por aí. A gente acha que toda verdade ela é um ponto de vista. Depende qual é um ponto de vista. O que eu e você precisamos entender. Para mim e para você que é católico, verdade não é um pensamento, verdade não é uma filosofia, verdade não é uma ideia, verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos uma verdade. A sua verdade não é aquilo que passa na sua cabeça, a nossa verdade é Ele. Profunda aguentou a unção. Mas qual é o problema? É uma geração de gente que não quer mais a verdade. E aí a gente começa a dizer, casamento está falindo, casamento está acabando, ter filho dá trabalho. Ou pior, a gente começa a dizer, a geração de hoje está perdida. O que vai ser dos jovens de hoje? Mas posso fazer um desabafo aqui, sim ou não? Posso fazer um desabafo aqui, sim ou não? Não estou inocentando a juventude. Jovens que estão aqui, precisamos lutar pela castidade, sim. Precisamos lutar pela santidade, sim. Precisamos ser santos sem deixar de ser jovens, sim. Mas eu ouso dizer, se a nossa geração está perdida, talvez não seja por culpa dela, mas seja culpa por mim e sua, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô e que é vó, que não dá o exemplo dentro de casa. Você não valoriza o casamento, você fala mal do marido, você fala mal da esposa, você não dá o exemplo. Por que que a juventude hoje não quer mais casar? Porque você vive falando mal do seu marido, você vive falando mal da sua esposa. Em vez de você ser pai e mãe da beijo e colo, você dá celular de última geração. Você dá o último tênis da moda. O seu filho tem celular, tem tablet, tem Playstation, tem Super Nintendo, tem Xbox, tem TV a cabo, assiste o que quer, a hora que quer, come a hora que quer. Ninguém põe regra, ninguém educa, ninguém dá beijo, ninguém dá abraço. E depois você fala, aonde foi que eu errei? Aonde foi que você errou? Que você deu tudo o que era material, mas você não foi pai, você não foi mãe, você não sentou, você não beijou, você não abraçou. E aonde é que está o povo que vai falar isso? Não, Eduardo, porque eu estou rezando para Deus salvar os meus filhos. Deus não vai salvar o seu filho se você não for pai e foi mãe dentro de casa. Não adianta mandar morar com a avó. Não adianta internar o menino no colégio interno. Mas qual que é o problema? Você acha que a obrigação de educar os seus filhos é da escola. Você acha que a obrigação de dar educação espiritual é do padre, é da catequista. E você que é pai e mãe tem que trabalhar demais. Porque sabe, né? Temos que garantir o futuro dos meninos. Eu mesmo vou falar. Fala, Deus. E qual que é o problema? Eu trabalho com jovens. E quando a gente prega encontro para jovens, dá dó. Porque todos eles vêm chorando. Porque eles falam, Eduardo, eu só queria um abraço do meu pai e da minha mãe.
Mas aí o pai e a mãe estão preocupados em trabalhar com o futuro. Mas você não dá beijo, você não dá abraço. Então hoje precisa levantar uma geração de pais e mães que vai denunciar menos celular, vai botar ordem na casa, vai devolver autoridade dentro de casa. Precisa ter pai e mãe que vai morrer pela verdade, dizendo: não vai dormir com o namorado e com a namorada dentro da minha casa. Precisa voltar a levantar aquela geração que eu ouvi de mamãe, e tenho certeza que tem gente que também que ouviu: mãe, vai ter um churrasco, posso ir? Não. Mas mãe, vai estar todo mundo lá. Você não é todo mundo. E hoje, os pais e as mães, querendo ser os amigãos descolado, querendo ser o chapa, o xará, o colegão. Você não educa seu filho, você não põe regra. O seu filho come a hora que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Você deixa ele onde ele quer. Ele sai de casa com 14 anos, ele tem celular, você não sabe o que é que ele assiste, você não sabe o que ele pega. Ou seja, está precisando voltar a geração que vai educar os filhos como pai e mães verdadeiros, menos coisas materiais e mais paternidade e maternidade. Lógico, eu não estou dizendo que você não tem que ser amigo do seu filho. Eu tenho um filho de 18 anos e ele diz para mim: pai, o senhor é o meu melhor amigo. A gente conversa sobre tudo. Tudo. Qualquer dúvida que tem, ele pergunta para mim. E as pessoas falam: eu posso dizer isso? Eu falo: nossa, você sabe, né, Eduardo, ter filho adolescente dá um trabalho. Eu falo: eu não sei. O meu filho tem 18 anos, eu nunca tive um problema com o meu filho. Mas por quê? Porque eu fui pai, eu eduquei, eu beijei, eu abracei, eu dei celular na hora que eu precisava. Para que um é todo mundo? João Batista não se preocupou se ele ia morrer, mas ele precisou denunciar a verdade. O que você tem negligenciado dentro da sua casa, dentro da sua família? Talvez não se reza mais. Precisamos resgatar aquele velho hábito. Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe meu filho, vai com Deus. A gente não reza mais. Eduardo, eu vou batizar meus filhos, eu não vou levar eles para a igreja. Quando eles tiverem maturidade, eles escolhem aquilo que eles vão ser. Por que você dá comida para ele quando é pequeno? Deixa ele comer, só quando ele entender que você vai comer. Precisamos hoje, mais do que nunca, levantar a geração de João Batista. Mas entenda, Santo Tomás de Aquino vai dizer que a verdade sem caridade é permissividade. Eu não posso usar a verdade apenas para o meu prazer. Eu preciso usar a verdade com caridade. Os profetas João Batista precisa levantar para exortar, para consolar e para edificar. A gente acha que ser profeta da verdade é só meter o pau em tudo e em todos. Não. Às vezes o profetismo da sua casa vai ser você sair daqui hoje, chegar lá, beijar, abraçar, dar colo, pedir perdão, liberar perdão. A gente fica colocando o coraçãozinho em foto de quem é famoso, que nem sabe que você existe. Mas você não diz que ama para quem mora debaixo do mesmo teto que você. Isso talvez seja verdade que você precisa demonstrar dentro da sua casa. Talvez lá no seu trabalho, quando todo mundo faz aquilo que é errado, você vai dizer: eu não vou fazer, porque eu sou cristão, eu preciso testemunhar a verdade. Mas todo mundo faz, eu não vou fazer. Todo mundo estaciona em vaga de idoso, de deficiente, eu não vou estacionar, porque eu sou cristão. Todo mundo fura fila, eu não vou furar, eu vou esperar. Todo mundo faz, mas eu não vou fazer. A verdade existe, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Que eu e você hoje se levantemos como essa voz profética de pessoas que vão anunciar a verdade. Não negligencie a verdade. Para com meias verdades. Para com aquilo do jeitinho brasileiro. Cuidado!
Eu e você somos a geração João Batista, que se preciso for, morreremos para defender a verdade. Amém. 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 E eu finalizo, para a gente poder rezar. Que se levante hoje aqui uma geração de pessoas que vai defender a família, que vai defender a igreja. Ei, não fala mal de família não. A minha família é perfeita? Não, mas é a minha família. Para de falar mal da sua família por aí. Para de falar mal da sua igreja, do seu padre, da sua pastoral por aí. Se tem problema, resolve dentro de casa. Roupa suja se lava em casa, resolva dentro de casa. Mas cuidado com aquilo que você fala por aí. Cuidado com a palavra. Cuidado com o que você anda dizendo. Seja um profeta da verdade e não um profeta de Baal que anunciava mentiras e atrocidades de Deus. Amém? Fica de pé e dá uma salva de palmas para Jesus, se você entendeu a pregação. Não, se é para ele, pode ser melhor. É para ele,